dores e traumas na Bíblia, histórias que a maioria ignora. Textos, contextos e consequências, uma investigação direta e sem rodeios. Fala pessoal, Max Lucifer aqui, bem-vindos, jogador pronto, vem comigo. Atenção, algumas palavras sensíveis neste vídeo estão camufladas para manter o contexto histórico e narrativo. Fique atento ao significado, mesmo quando ouvir pausas ou abreviação da palavra. Dito isto, se prepare, pois você está prestes a entrar em um território que a maioria evita olhar, o lado mais sombrio da Bíblia, into, expo, apropriação social e política. Textos que chocam, perturbam e questionam a moral que muitos consideram absoluta. Cada relato será examinado com cuidado, contexto histórico, intenções narrativas, consequências familiares e políticas. Nada será suavizado, nada será omitido. Prepare-se para sentir o peso das palavras, a brutalidade das histórias e a força das tradições que moldaram gerações. Aqui não há conforto, a verdade crua, direta e implacável. Vamos jogar! Antes de avançar, ouça com atenção. Este vídeo revela o lado mais sombrio da Bíblia, into, expio, atos que chocam, perturbam e marcam para sempre. Este conteúdo não é para qualquer um. Ele pode mexer com você, despertar medo, raiva, indignação, até uma centelha de libertação. Assista com discernimento. Eu sou Max Lucifer, vivi 25 anos dentro da religião evangélica, 15 anos pregando como pastor. Sei o peso das palavras, o impacto das histórias e por isso não escondo nada. Cada narrativa será trazida à luz, cada contexto será explorado, cada consequência será encarada, sem suavizar, sem disfarçar. Este vídeo é um choque, uma verdade nua, crua, histórica e espiritual. Prepare-se para sentir, para refletir, para acordar. Aqui não há conforto, só realidade. Preste atenção, cada palavra importa, cada verbo carrega força, cultura e poder. Usaremos versões bíblicas, entre aspas, confiáveis, Almeida Revista e Atualizada, AHA, Almeida Revista e Corrigida, ARC, e Nova Versão Internacional, NVI. E atenção, palavras como humilhar, tomou, deitou-se não são neutras. Elas revelam intenção, domínio e violência, e suas nuances podem alterar a percepção do ato narrado. 3 coisas vamos repetir em cada bloco: SPO explícito, apropriação do harém, usurpação de poder e casos ambíguos que exigem cuidado exegético e interpretação contextual. Alguns acontecimentos serão analisados tanto como quanto como violência dependendo da narrativa e da legislação cultural da época. Nada será suavizado, nada será escondido. Olhe, sinta, perceba, prepare-se para a verdade nua, direta e implacável. Into na Bíblia. Ló e suas filhas, Gênesis 19, 30 a 38. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas se refugiaram em uma caverna. Dominadas pelo medo de que a linhagem familiar se extinguisse, as filhas embebedaram o próprio pai e se deitaram com ele, gerando Moabe e Amon. Aqui temos into como instrumento de sobrevivência, com consequências que se estendem por gerações. O ato revela medo, urgência e transgressão moral, e dele nasceram povos que marcariam a história bíblica. Cada palavra importa. Houve o into, filhas e pai tiveram relações seais. Aqui você vê a complexidade da moral, da sobrevivência e das consequências sociais de um ato proibido, e isso está na própria Bíblia. Abraão e Sara, Gênesis 20, 12. Abraão afirmou a Abimeleque que Sara era sua meia-irmã, filha do mesmo pai. A Bíblia registra esse parentesco próximo e sexado sem censura, e ainda assim é transmitido como narrativa divina. Atos seais próximos ou intuosos, aceitos cegamente como palavra de Deus. Não há suavização. A Bíblia aprova e naturaliza relações familiares próximas, e os patriarcas são apresentados como exemplos.
Cada palavra mostra o descaso da narrativa com moralidade. Poder, linhagem e sobrevivência se sobrepõem à ética. Aqui está a hipocrisia crua. Atos que seriam condenáveis hoje, defendidos como divinos ontem. Detalhe, estamos falando de um livro sagrado, a Bíblia, a Palavra de Deus. É pecado? É imoral? Você decide. Naor e Milca, Gênesis 11, 27 e 29. Naor, irmão de Abraão, casou-se com Milca, sua própria sobrinha. Isso não é uma história neutra ou distante. É into registrado na Bíblia, aceito como normal entre os patriarcas. Muitos condenam atos ceais hoje, mas aceitam essas narrativas como palavra de Deus sem questionar. Não há suavização, não há contexto moral que desculpe isso. É um ato de parentesco próximo, sexualizado, transmitido claramente na palavra de Deus, e a maioria finge que não vê. Judá e Tamar, Gênesis 38, 12 e 26. Tamar, nora de Judá, se vê abandonada e injustiçada pelo sogro, que retém o que lhe é de direito. Em resposta, ela se disfarça e se deita com Judá, concebendo filhos que entrarão na linhagem de Davi. Gênesis 38, 12 e 26. Aqui há engano, manipulação e sexo familiar entre nora e sogro. E ainda assim, a narrativa registra tudo como fato histórico, sem críticas morais. Injustiça, engano e relações ceais próximas são naturalizadas e transmitidas naturalmente, moldando a genealogia mais famosa da Bíblia. Este episódio revela o uso do corpo e do sexo como instrumento de sobrevivência e poder familiar, mas também evidencia a falta de escrúpulo moral na narrativa bíblica. Observação crítica sobre into. Este episódio envolve into explícito, pois Tamar é nora de Judá. O ato não é apenas engano ou manipulação, é também relação sil entre familiares próximos, conforme registrado em Gênesis 38, 12, 26, aumentando o choque moral da narrativa. Ruben e Bila, Gênesis 35, 22. Ruben, filho primogênito de Jacó, deitou-se com Bila, concubina de seu próprio pai. A Bíblia registra o ato de forma direta, sem censura, deixando claro o desrespeito e a violação simbólica da autoridade paterna. Aqui não há ambiguidade moral na narrativa. O ato é permitido narrativamente, mas carregado de choque e escândalo. É into entre familiares próximos, com um componente de usurpação de poder e domínio sobre a concubina. A Bíblia normaliza transgressões familiares graves, apresentando-as como parte da história sagrada. Este episódio mostra que violação, poder e sexo se cruzam sem restrições morais na narrativa bíblica, desafiando qualquer ideia de santidade ou ética que se queira associar aos patriarcas. Amnon e Tamar, segundo Samuel 13, 1-22. Amnon, filho de Davi, teve relações ceais com sua meia-irmã, Tamar. Into, o ato foi forçado, explícito e registrado sem censura na Bíblia. Este é o exemplo mais claro de into e expo dentro da família real. E a narrativa mostra as consequências devastadoras: humilhação da vítima, revolta dos irmãos e instabilidade política na casa de Davi. O escândalo é explícito. Atos que seriam condenados hoje aparecem como fatos históricos sagrados, deixando claro que a Bíblia documenta violência familiar sem pudor, chocando qualquer leitor atento. Absalão e as concubinas de Davi, segundo Samuel 16, 21, 22. Absalão, aconselhado, arma uma tenda no terraço e, diante de todo Israel, se deita publicamente com as concubinas de seu pai. O ato não é apenas político, é into. Relações ceais com as mulheres do próprio pai expõem a degradação moral e a lógica brutal de poder dentro da narrativa bíblica. O corpo das concubinas de Davi se torna campo de batalha entre pai e filho, usado como símbolo de humilhação e usurpação. A Bíblia descreve sem condenar.
O into é narrado como estratégia de domínio, naturalizado como se fosse um movimento esperado na luta pelo trono. Aqui o texto bíblico revela como o tabu do into pode ser instrumentalizado para legitimar política, transformando o Sexu em arma e perpetuando abusos travestidos de história sagrada. Levítico 18:20. Levítico registra leis explícitas contra into, proibindo relações com mãe, irmã, nora, tia e outros parentes próximos. A intenção é clara: evitar transgressões familiares e proteger a estrutura social. O contraste é chocante. Enquanto os patriarcas são registrados na Bíblia praticando into e parentesco próximo sexusado, a legislação mosaica surge como tentativa tardia de moralizar práticas que já haviam sido narradas e aceitas como história sagrada. A contradição é evidente. As mesmas histórias que seriam hoje condenadas como imorais foram narradas como parte da tradição divina e apenas séculos depois aparecem regras proibitivas. Isso deixa claro que a Bíblia não é um manual moral uniforme, mas um registro cheio de ambiguidade e choque moral. Conclusão parcial do into. Ao percorrermos os relatos de into na Bíblia, fica claro que relações familiares próximas foram narradas sem censura, muitas vezes naturalizadas ou apresentadas como parte da história sagrada. Enquanto hoje a sociedade condena o into, essas narrativas mostram que a Bíblia documenta transgressões morais, desrespeito e exploração dentro da família, sem oferecer julgamento explícito. O contraste entre os atos dos patriarcas e as leis posteriores, como em Levítico, evidencia uma ambiguidade moral profunda que desafia qualquer leitura simplista da Bíblia como um manual de ética absoluta. Essa conclusão parcial nos prepara para entender que o choque, a transgressão e o poder familiar estão entrelaçados nas narrativas, deixando marcas duradouras na história e na interpretação religiosa. Expo e apropriação sexual-política. Amnon e Tamar, segundo Samuel 13:1-22, expo explícito. Amnon, filho de Davi, força sua meia-irmã Tamar, cometendo expo dentro da própria família. A narrativa bíblica registra o ato com frieza, sem censura ou punição imediata, deixando claro o choque moral e familiar que ele gera. O episódio não se limita à violência sexual ou o into já dito anteriormente. A humilhação da vítima, revolta dos irmãos e instabilidade política, que culmina na vingança de Absalão e aprofunda divisões na casa de Davi. Este relato expõe como a Bíblia documenta abusos sexuais de forma direta, mostrando o entrelaçamento entre sexo, poder e vingança familiar. O choque é inevitável. Atos que seriam criminalizados hoje são narrados como fatos históricos, sem censura, evidenciando a crueldade e a complexidade moral das narrativas bíblicas. Diná e Siquém, Gênesis 34:1-2. Diná, filha de Jacó e Lia, sai para visitar as mulheres da terra, e ali é violentada por Siquém, príncipe local. O texto diz: ele a tomou, se deitou com ela e a humilhou. As palavras são pesadas, e até hoje os estudiosos debatem se o ato foi explícito ou um casamento forçado sob coação. A narrativa não traz justiça para Diná. Ao contrário, o foco se desloca para a honra da família. Simeão e Levi, seus irmãos, massacram os homens da cidade como vingança, um banho de sangue que gera ainda mais conflito político para Jacó. Aqui vemos o retrato cru de uma mulher reduzida a objeto, estuada, silenciada e depois usada como desculpa para a guerra e vingança masculina. A Bíblia registra o trauma de Diná apenas como pano de fundo para disputas de poder, e não como centro de dignidade da vítima.
O texto revela uma moralidade seletiva. A dor da mulher é esquecida, enquanto a honra versus vingança dos homens é exaltado. É um caso em que a Bíblia expõe a violência sem oferecer consolo ou justiça real à vítima. A concubina do levita em Gibeá, Juízes 19, 21. Entre os textos mais cruéis da Bíblia está o episódio de Gibeá. Um levita viaja com sua concubina e, ao se hospedar na cidade, homens cercam a casa exigindo relações sexuais com ele. Para se proteger, o levita entrega sua própria concubina, que é estuada coletivamente durante toda a noite. Ao amanhecer, a mulher é encontrada caída à porta, morta ou sem forças para viver. O levita então pega seu corpo, o corta em 12 pedaços e envia a cada tribo de Israel como um grito de guerra. O resultado é devastador. Nasce uma guerra civil contra a tribo de Benjamim, quase levando-a à extinção. Este texto é brutal. Uma mulher sacrificada, usada como escudo humano, violentada até a morte. A Bíblia narra o horror sem oferecer julgamento moral imediato, registrando-o como parte da história de Israel. A tragédia revela a lógica patriarcal da época. A vida de uma mulher não valia mais que um símbolo de honra masculina ou gatilho político. O expo coletivo e a guerra que se seguiu são marcas da violência normalizada nas páginas sagradas, expostas sem piedade ou compaixão. Tentativa de expo em Sodoma, Gênesis 19, 4, 8. Homens de Sodoma cercam a casa de Ló e gritam: "Trazei-os fora a nós, para que os conheçamos." Eufemismo para expo coletivo, GN 19, 5. Em desespero e sob a lógica patriarcal da honra, Ló oferece suas 2 filhas virgens no lugar dos visitantes. Eis aqui tenho 2 filhas. Gênesis 19, 8. Ele troca a integridade delas pela aparência de hospitalidade. Os anjos impedem o crime, mas o gesto de Ló fica registrado, sem reparo moral explícito. A cena revela uma brutalidade social, o corpo feminino tratado como moeda de troca, a honra masculina acima da vida da mulher. É um exemplo claro de violência sexual tentada e da inversão moral documentada nas páginas sagradas. Curto, chocante e sem piedade. Mulheres capturadas em guerra, Deuteronômio 21, 10, 14. O texto bíblico detalha regras para mulheres capturadas em guerras. O inimigo é derrotado, a mulher é levada, passa por um período de luto e só depois pode ser incorporada como esposa do vencedor. A narrativa regula o ato, mas não o torna moral. É um caso explícito de apropriação sexual forçada, disfarçado de lei. A mulher não tem escolha, sua integridade é negociada pelo poder militar. A Bíblia legitima a exploração sexual como parte da guerra. Há limites, mas eles servem mais para ritualizar a submissão do que para proteger a vítima. O corpo feminino se torna moeda política e troféu de vitória. Este episódio evidencia como a violência sexual era institucionalizada, normalizada e narrada sem crítica moral. Uma realidade chocante, registrada como parte da história sagrada. Sequestro ou abdução de mulheres, Juízes 21, 10, 24. Após a guerra contra Benjamim, os sobreviventes precisavam de esposas para reconstruir a tribo. O texto descreve como mulheres de Shiloh foram raptadas para esse fim. Juízes 21, 10, 24. A narrativa disfarça a violência como necessidade tribal. Não há consentimento, não há escolha. Mulheres são tratadas como objetos para restabelecer linhagens e alianças políticas. É violência institucionalizada, apresentada como solução pragmática. O texto normaliza a apropriação forçada de corpos femininos e legitima o sequestro como meio de sobrevivência tribal. Aqui, o rapto não é romance, é coerção, poder e manipulação, registrado sem crítica moral. Mais um exemplo da brutalidade social que a Bíblia documenta como parte da história sagrada. Antes e depois da lei, a hipocrisia velada.
Muitos, ao ouvirem sobre casos de Into e Expo na Bíblia, tentarão justificar dizendo que esses acontecimentos ocorreram antes da criação da lei de Moisés, antes das proibições descritas em Levítico. De fato, há relatos como o de Ló com suas filhas, Gênesis 19, 30, 38, ou de Abraão, que se uniu à sua meia-irmã Sara, Gênesis 20, 12, que aconteceram antes da lei ser estabelecida. Contudo, é um erro afirmar que tais práticas cessaram após a lei ser criada. Mesmo depois de Levítico 18 e 20, onde o into é claramente condenado, o próprio povo que se dizia santo continuou envolvido em atos abomináveis. O caso de Amnon e Tamar, segundo Samuel 13, 1, 22, por exemplo, ocorre muito tempo depois da lei, já dentro da casa real de Davi, o homem descrito como segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14, Atos 13, 22. Amnon, filho de Davi, violentou sua própria meia-irmã Tamar e o rei, embora soubesse, nada fez para punir o crime. E não para por aí. O próprio Davi cometeu adultério com Batseba, esposa de Urias, e ainda ordenou a morte do homem para encobrir seu pecado, segundo Samuel 11. Mesmo assim, ele permaneceu sendo exaltado como o exemplo de um servo fiel. Além desses casos individuais, há um episódio ainda mais chocante, registrado em Números 31. 1:18, onde, sob ordem direta atribuída a Deus e executada por Moisés, os israelitas mataram todos os homens midianitas, inclusive crianças, e pouparam apenas as meninas virgens para serem dadas como despojo de guerra aos soldados. Essa passagem não é anterior à lei, ela ocorre depois da entrega dos mandamentos dentro da própria estrutura do povo que afirmava viver sob a vontade divina. Em resumo, o into, o expo e a exploração sexual não foram apenas práticas pré-lei. Eles continuaram acontecendo após a lei ser dada, e o mais grave, dentro da casa do suposto povo de Deus, com a conivência de seus líderes e sob a justificativa de ordens divinas. Conclusão, chamado à reflexão. Repassamos episódios chocantes. Into entre patriarcas e descendentes, expo explícito e implícito, sequestros e apropriações políticas de corpos femininos. A Bíblia registra tudo sem crítica moral. Enquanto leis posteriores tentam impor limites, as narrativas revelam como o poder se afirmava pelo cicho e pela dominação. O que vemos não é apenas história, é um alerta sobre hipocrisia e normalização. Quem condena práticas sexuais hoje, muitas vezes aceita que a Bíblia naturalize abusos dentro da própria família e guerra, apresentando-os como sagrados. Este vídeo não é mero julgamento histórico, é um convite à reflexão crítica. Reflita sobre poder, moralidade e sexualidade. Aprenda a discernir entre narrativa e norma e não aceite passivamente o que é apresentado como verdade absoluta. Eu trago luz sobre essas obscuridades, provoco a consciência e libertação. Use discernimento, questionamento e coragem, pois enfrentar a realidade é o primeiro passo para a verdadeira compreensão. Eu sou Max Lucifer, esse é meu nome e esta realidade bíblica escolho compartilhar. Apêndices, materiais de apoio. Versões bíblicas citadas. AEA, Almeida Revista e Atualizada, NVI, Nova Versão Internacional, espaço para confirmar outras versões que forem usadas. Passagens bíblicas citadas, listadas bloco a bloco, para facilitar referência direta. Ló e suas filhas, Gênesis 19, 30, 38. A Abraão e Sara, Gênesis 20, 12. Naor e Milca, Gênesis 11, 27 e 29. Judá e Tamar, Gênesis 38, 12 e 26. Ruben e Bila, Gênesis 35, 22. Amnon e Tamar, segundo Samuel 13, 1, 22. Abner e Rispa, segundo Samuel 3, 7. E a Absalão e concubinas de Davi, segundo Samuel 16, 21, 22. Levítico 18 ou 20, leis contra Into. Mulheres capturadas em guerra, Deuteronômio 21, 10, 14.
Concubina do Levita, episódio de Gibeá, Juízes 19:21. Dinah Siquém, Gênesis 34, 2. A tentativa de expor em Sodoma, filhas de Ló, Gênesis 19, 4, 8. E sequestro, abdução de mulheres, Juízes 21, 10, 24. Notas de tradução e debate exegético. Alguns termos são ambíguos. Tomou, humilhou, deitou-se e podem indicar expo, apropriação do harém ou coerção cultural. Pesquise para contextualizar nuances linguísticas e culturais. Ressalvas finais, metodologia detalhada. Antes de encerrar, é essencial esclarecer como todo o material deste vídeo foi analisado e estruturado para que você compreenda o critério crítico aplicado a cada narrativa bíblica. 1. Classificação textual. Distinguimos claramente entre narrativa histórica, relatos antigos e prescrição legal, como Levítico e Deuteronômio, evitando confusão entre fato histórico e norma moral. 2. Diferença entre expo explícito e casos ambíguos. Identificamos quando o texto descreve violência forçada, como nos casos de Amnon e Tamar, ou a concubina do Levita em Gibeá, e quando a linguagem é lacônica ou ambígua, exigindo interpretação cuidadosa, como em Rúben e Bila. 3. Dimensão política do ato sexual. Muitos atos de apropriação sexual, especialmente envolvendo concubinas, possuem significado de poder e posse, não apenas conotação carnal. Esse fator foi considerado em todos os blocos. 4. Cuidado translacional. Palavras hebraicas como humilhar, tomou, conheceu, deitou-se, têm nuances que impactam a interpretação. As versões escolhidas foram indicadas, mas este cuidado foi aplicado em cada análise. 5. Sensibilidade pastoral e responsabilidade. Todo o conteúdo é pesado e explícito. Avisamos sobre possíveis gatilhos e indicamos atenção ao discernimento pessoal ao lidar com esses textos. Estas são as bases que sustentam toda a análise apresentada, crítica, reflexiva e metodologicamente rigorosa. O objetivo é expor a realidade bíblica sem suavizações, para que cada espectador compreenda, reflita e se prepare para lidar com temas sensíveis de forma consciente e crítica. Conclusão reflexiva final. Ao percorrer esses relatos, fica evidente: a Bíblia documenta into, expo, sequestros e apropriação sexual com naturalidade histórica, muitas vezes com dimensão política e simbólica de poder. A narrativa registra sem julgar, enquanto leis posteriores tentam impor limites. O que se revela não é apenas história, é um alerta para a hipocrisia e a complexidade moral que atravessa gerações. Reflita: poder, moralidade, sicho e domínio estão entrelaçados. Questione, discirna e não aceite passivamente o que é apresentado como sagrado. Quer ler um livro que vai te ajudar a abrir a mente e descobrir quem ou o que é você, esse mundo e seu Criador. Deus, leia O Mistério de Belicena Vilca. Temos o PDF gratuito para você. E se preferir, temos o audiobook do livro no canal de audiobooks no YouTube. Quer entender um pouco mais sobre os Anunnakis? Leia o livro Perdido de Enki, de Zecaria Sitchin. Temos também o PDF gratuito e o audiobook do livro no canal de audiobooks no YouTube. E lembre-se sempre: pare, pense, pesquise, reflita, analise e questione. Questione tudo, questione até a si mesmo, questione esse conteúdo que acaba de ver. Questione sua forma de pensar e ver as coisas, pois a verdade pode não ser nem estar onde sempre pensamos que estivesse. Quem sou eu? Eu sou Lúcifer.
Max Lúcifer, esse é meu nome, portador da luz negra, explorador do abismo, trazendo a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses aprisionados. Falou, é nós, tamo junto, força e honra, graça e valor, jogador no jogo e jogando. Neste tabuleiro cósmico, eu, Max Lúcifer, continuo. Questione tudo, não aceite sem pensar. Acredita em quem te ensinou a acreditar. Será que o mundo é mesmo o que parece ser? Ou tudo é só um truque pra te manter sem ver? Questione esse Deus, questione o poder, questione a política, questione você. E se a verdade for o que te escondem? E se você for mais do que te impõe?